Olá, sejam bem-vindos novamente. Nesta videoaula nós falaremos sobre relações de massas. As relações de massas elas são suporte para um dos conceitos que eu mais gosto na química, que é o de estequiometria. Estequiometria é uma palavra que deriva do grego stoichia, significa partes mais simples, e metria, que significa medida, ou seja, a medida de partes mais simples. Alguém definiu estequiometria da seguinte forma: é medir o que não pode ser medido. Vocês devem estar se perguntando, né? Como faz isso? Acredito que essa pergunta será respondida até o final do nosso estudo. Então, vamos lá. Como os átomos e moléculas podem ser medidos? A resposta é simples, usando um padrão. Mas o que é um padrão? É uma grandeza modelo para medidas. Pode ser massa, comprimento, quantidade, entre outros exemplos. E essa grandeza modelo ela tem um valor determinado e institucionalizado por uma entidade especializada ou com autoridade para fazer isso. A gente está muito acostumado a ouvir as pessoas falarem sobre um padrão de beleza. Provavelmente surgiu na Grécia Antiga e estava muito relacionado à simetria. Geralmente as únicas pessoas que conseguiam alcançar ou atingir esse padrão de beleza estabelecido na Grécia Antiga eram os atletas. As pessoas comuns, elas não conseguiam atingir e aí muitos se martirizavam por isso, utilizavam de diversos meios para tentar alcançar esse padrão. Eu queria dizer só uma coisa para a gente não se prolongar nesse tema, é que você é o melhor padrão de beleza. Ame-se da forma que você é e se aceite com o seu padrão de beleza. O nosso padrão é o carbono 12, o isótopo do carbono. Nem sempre foi o carbono 12, antes era o oxigênio. Bom, a partir de 1962, carbono foi escolhido e até hoje é utilizado por todos os países. Mas vamos entender um pouquinho melhor. A gente tem que carbono 12 foi dividido em 12 partes e uma dessas partes, né, um 12avos do carbono 12, representa justamente uma unidade de massa atômica. Observe que está destacado aí o U, a gente pode escrever UMA, unidade de massa atômica, ou simplesmente U, que vai estar representando a mesma coisa. Esse U, uma unidade de massa atômica, vocês podem ver aí o valor, é 1,66054 vezes 10 a menos 24 gramas. E aí, geralmente, a gente utiliza o valor aproximado. Vamos começar a definir o que é essa a massa atômica de fato. Então, a massa de um átomo, massa atômica, a massa de um átomo, é sua massa determinada em unidade de massa atômica, ou simplesmente U, ou seja, é a massa comparada com 12avos da massa do carbono. Então, por exemplo, se eu coloco um átomo de hélio no lado da balança, eu teria que colocar 1, 2, 3, 4 unidades equivalentes a 1/12avos cada da massa do carbono 12. Isso significa que eu teria 4 unidades de massa atômica, que nós poderíamos ainda afirmar que o átomo de hélio é 4 vezes mais pesado que um 12avos do carbono 12. Então, o oxigênio, que tem massa atômica 16, é 16 vezes mais pesado que um 12avos da massa do carbono, e assim por diante. Vamos resolver um exercício para a gente fixar melhor essas informações. A gente tem aí uma questão da Universidade Federal da Paraíba. A massa de 3 átomos do isótopo 12 do carbono é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em unidade de massa atômica é... E aí a gente tem as 5 opções. Lá embaixo é dada a massa atômica do carbono, 12. Se utilizarmos o mesmo raciocínio, uma balança, de um lado nós temos 3 átomos, como descrito lá, do isótopo 12 do carbono, e a massa desses 3 átomos é equivalente à massa de 2 átomos de um elemento X, um elemento genérico. Se nós escrevermos isso matematicamente,
a massa de 2 átomos do elemento X é igual à massa de 3 átomos do elemento carbono. Como a massa do carbono é 12, nós teríamos 3 vezes 12, 36, dividido por 2, chegaríamos a uma massa 18, a alternativa C é correta. Ainda dentro dos conceitos de massa atômica, informação importante é que alguns átomos apresentam isótopos. Por exemplo, o neônio apresenta 3 isótopos e eles existem na natureza em porcentagens diferentes. Um deles, o isótopo 20, tem massa, é encontrado em porcentagem 90,92%. O segundo isótopo, 21, 0,26%. E o terceiro isótopo, 8,82%. Então, qual a massa do elemento? A massa atômica de um elemento é a média ponderada das massas atômicas de seus isótopos. Lembrando que isótopos apresentam o mesmo número de prótons e número de massas diferentes. Vamos entender melhor como calcular essa massa atômica dos isótopos, dos átomos que apresentam isótopos. Como disse que a massa é a média ponderada, a gente teria que a massa dele seria a massa do primeiro isótopo vezes o seu percentual, mais a massa do segundo vezes o seu percentual, mais a massa do terceiro vezes o seu percentual dividido por 100. Nós encontraríamos 1818,4 mais 5,46 mais 194,04 dividido por 100. 2017,9 dividido por 100, então a massa seria equivalente a 20,179, que geralmente é esse valor que nós observamos lá na tabela periódica. E aí, geralmente a gente faz, muitas vezes, uma aproximação. Utilizaríamos essa massa atômica como 20, ou seja, vai ser equivalente, nesse caso, ao isótopo mais comum do neônio. Outro conceito importante é o de massa molecular. A massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem as moléculas. Vejamos o exemplo do ácido sulfúrico. Vocês observam aí a representação da molécula do ácido sulfúrico e são dadas as massas atômicas dos elementos que constituem. Nessa representação da molécula, vocês percebem aí que ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênios. O que a gente tem que fazer? Como são 2 átomos de hidrogênio, cada um deles tem massa 1, 2 vezes 1, 2. Apenas um átomo de enxofre, a massa do enxofre, 32. 4 átomos de oxigênio, a massa de cada átomo, 16, total 64. Somando tudo, nós temos um valor de 98 unidades de massa, então 98 unidades de massa. Essa é a massa molecular do ácido sulfúrico. Essa é a massa da molécula do ácido sulfúrico. Um outro exemplo. A massa molecular da sulfanilimida, que é representada por C6H8N2O2S, constituída por 5 elementos químicos diferentes, é. Aí a gente tem as opções e temos o valor da massa de cada átomo. A gente vai fazer da mesma forma, identificar quais são os átomos e a quantidade de cada átomo. Se multiplica a quantidade pela massa atômica, depois somamos o total e encontramos a massa molecular. Vamos lá. Carbono, são 6 átomos, massa 12, 72. Hidrogênio, 8 átomos, massa 1, total 8. Nitrogênio, 2 átomos, massa 14, total 28. Oxigênio, 2 átomos, massa 16, total 32. Enxofre, 1 átomo, massa 32, total 32. Somando todos os valores, 172 unidades. Resposta correta, item E. Ok? Espero que sim. Caso contrário, é só vocês voltarem o vídeo e assistirem novamente. Vamos agora para um conceito um pouco mais complexo, que é o conceito de mol. O que é mol? Uma perguntinha para a gente começar a entender o que é mol e a gente começar a responder
aquela pergunta lá, né? Como é que eu posso medir o que não pode ser medido? Qual seria a ideia dessa definição? Quantos grãos de feijão tem um saco de 1 quilo? Como determinar isso? Certamente alguns de vocês vão pensar inicialmente em despejar em um determinado local em cima da mesa e contar um por um. Alguns podem utilizar um instrumento para medida, pode ir anotando no papel. Ok, mas se eu dissesse para vocês que esse saco ele tem 60 quilos, seria interessante contar um a um? Provavelmente não. E aí essa discussão nós vamos ampliar, não vou dar uma resposta agora, mas nós vamos ampliar lá no nosso fórum de discussão do SIGA. Vão lá e escrevam lá como é que vocês fariam essa determinação. Vamos falar agora sobre um cientista, Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Ele nasceu em Turim, na Itália, formou-se bacharel em Direito em 1792, com apenas 16 anos. 4 anos depois, ele defendeu seu doutorado e começou a praticar a advocacia. Então, Avogadro era advogado. O número ou constante de Avogadro é o número de entidades presentes em um mol de matéria. Por isso aí eu estou falando em Avogadro, né? Essas entidades elas podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons, nêutrons e assim por diante. Esse número, que é representado pela letra N, ele tem como valor aceito atualmente 6,022 vezes 10 a 23, ou 6,02 vezes 10 a 23, ou ainda, para efeito de simplificação de cálculo, 6 vezes 10 a 23. Geralmente a gente está mais acostumado a utilizar 6,02 vezes 10 a 23. E aí vem a questão, que o número de Avogadro, ele é inimaginavelmente grande, muito difícil às vezes de se compreender. Existem muitas formas de tentar visualizar o tamanho desse número. Por exemplo, se você conseguisse contar átomos numa velocidade de 10 milhões de átomos por segundo, você demoraria 2 bilhões de anos para contar os átomos de um mol. É um número realmente muito grande. Nesse slide a gente vai começar a entender a diferença entre mol e molécula. A gente vai partir de uma interpretação microscópica para uma macroscópica. Então, observem comigo a comparação entre molécula e mol para uma substância, gás carbônico. Ambas as palavras, mol e moléculas, ela tem sua origem no latim, moles, que entre seus muitos significados traz a ideia de porção, de quantidade, de massa, de grande massa. Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma molécula de CO2, ela é composta de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Uma molécula, um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. No nível macroscópico, a gente interpretaria assim: um mol de moléculas de gás carbônico, é composto de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, que seria equivalente a um mol de átomos de carbono, e 12,04 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, ou 2 mol de átomos de oxigênio. Então, a gente não deve confundir o conceito de mol com de molécula. Para evitar essa confusão, nós temos que lembrar que mol refere-se a uma quantidade de entidades elementares. Átomos, moléculas, elétrons, íons. E aí, essa quantidade, como a gente viu, 6,02 vezes 10 a 23 entidades, ou 602 sextilhões de entidades. Já a molécula, que é originalmente derivado de diminutivo de mol, refere-se à menor parte da substância que ainda é considerada aquela substância. A quantidade 6,02 vezes 10 a 23 é chamada, como nós já vimos, de mol. Exemplo: ferro.
Um mol de ferro tem aproximadamente 56 gramas. Imaginando o mundo microscópico, como nós vimos no slide anterior, isso significa dizer que 56 gramas de ferro tem 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, 602 sextilhões de átomos de ferro. Quando a gente considera, por exemplo, a água, um mol de água, ou da substância água, tem aproximadamente 18 gramas. Imaginando o mundo microscópico, isso significa dizer que 18 gramas de água tem 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, 602 sextilhões de moléculas de água. Vamos a mais um exercício. A palha de aço é constituída essencialmente de ferro metálico. Num pedaço de palha de aço há 0,15 mol de ferro. Faça uma estimativa da massa e do número de átomos de ferro dessa amostra. Inicialmente para a massa. Na questão, nós vimos que 1 mol equivale a 56 gramas. 0,15 mol vai equivaler a x grama. X, nesse caso, é equivalente a 8,4 gramas de ferro. Agora, em relação ao número de átomos. Cada mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 0,15 mol equivale a um número x de átomos. X é 9,03 vezes 10 a 22 átomos de ferro. Nós poderíamos fazer isso de uma forma diferente. A gente poderia dizer que 56 gramas de ferro equivale a 602 sextilhões de átomos de ferro. 8,4 gramas de ferro equivaleria a uma quantidade x de átomos de ferro, que seria igual a 9,03 vezes 10 a 22 átomos de ferro. Mesma resposta, só que uma forma de resolução diferente. E finalizando, massa molar. Massa molar, que é representada por M ou MM, como eu estou utilizando aqui, é a massa que contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Sua unidade é grama por mol. Então, quando a gente fala massa molecular da água, é a massa de uma molécula de água, 18 unidades. Se a gente diz 18 gramas de água, contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, que constituem 1 mol de moléculas de água. E esse 1 mol de moléculas de água pesam, entre aspas, 18 gramas de água. E aí a gente tem a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, massa molecular de uma molécula. Massa molar de um grupo, um conjunto de moléculas. Então, nós não podemos cometer essa confusão em relação a duas grandezas diferentes, massa molar e massa molecular. Massa molar indica a massa em gramas de um mol de qualquer entidade elementar. E a massa molecular é a massa de uma única molécula de substância, representada por unidade de massa atômica, U. Finalizamos aqui. Na próxima videoaula nós vamos encerrar o estudo das soluções e vamos falar sobre concentração molar e fração molar. Então, até lá.